Seja muito bem-vinda a esta aula ao vivo, a quarta e última aula da imersão Caminho da Superação. Autorrespeito. Na aula 3 nós falamos sobre a autorresponsabilidade. Quem lembra da autorresponsabilidade, que é a nossa capacidade de responder por nós mesmos e por nossas demandas. A autorresponsabilidade é a sua capacidade de responder por si e pelas suas demandas, certo? Agora, ao longo dessa aula, nós vamos falar sobre o autorrespeito e a relação de autorrespeito com a autorresponsabilidade também. Você vai perceber que uma aula está ligada à outra, é claro, certo? Ao longo dos anos eu vejo muitas pessoas confundindo o significado das palavras. E respeito é uma delas. Respeito não vem de fora, ele vem de dentro. Muitas pessoas confundem confundindo respeito com medo. Respeito com submissão. Respeito é uma consideração de uma autoridade. Respeito é quando você percebe uma autoridade. Por exemplo, como alguém chama um juiz no tribunal? É de moço? Ou de rapazinho, chega aí? Não, é de Vossa Excelência. Não é? Porque é uma autoridade. Quem aqui foi criado, às vezes, na sua criação, o teu pai e tua mãe é senhor e senhora? Os mais velhos, não é senhor e senhora, não são autoridade. Então, respeito é a visão de uma autoridade, é a consideração de uma autoridade. E uma pessoa que não responde por si, ou seja, uma pessoa com baixa autorresponsabilidade, ou seja, uma pessoa que carrega vitimismo, que carrega carência, dependência emocional, insegurança, baixa autoestima e autossabotagem, ela, além de tudo, além dela não responder por si, por isso ela tem essas demandas, ela também não se respeita. Quem aqui lembra da aula 3? Quem aqui lembra da aula 3, em que falamos, inclusive, sobre sintomas da baixa autorresponsabilidade? Vamos lá. Quem aqui se vê com vitimismo, carência, dependência emocional, insegurança, baixa autoestima e autossabotagem? Você que se vê nisso, lembra que você está colocando o outro como a sua maior autoridade. Se você se vê nesses sintomas, você não está respondendo por si, porque você coloca o outro para responder por si. Você projeta no outro a sua solução. Lá, vamos falar do apego, lembra do apego? Você projeta o outro como a sua solução. Então quer dizer que você coloca o outro acima de você, como uma autoridade maior que você na sua própria vida. Ou seja, você se desrespeita. E quem não está respondendo por si, não se respeita. Não se vê como adulto, não se vê como autoridade. Se você não se vê como autoridade que pode responder pelas suas próprias demandas, pelo que você sente, por onde você quer ficar, por aquilo que você quer vivenciar, conviver, se você não responde por isso, sempre coloca o outro para tomar as decisões, para fazer por você, é porque além de tudo você não se respeita. E fica muito difícil esperar do outro uma coisa que você não faz consigo mesmo. Não fica? Se você não se ama, quem deveria? Quem iria? Como é que você vai reconhecer algo que você não faz consigo mesmo, consigo mesma? Né? Então, provavelmente essa pessoa que coloca o outro como senhor, a senhora da própria vida, que associa essa pessoa como eu preciso de você, né? Provavelmente você, ao colocar essa pessoa, você está projetando algo que você interpretou há muito tempo, lá na sua infância. Vamos falar disso também. Então, olha só. Uma pessoa que coloca alguém como a maior autoridade, você coloca o parceiro, a parceira como a maior autoridade, você vive em função dessa pessoa, você tende a aceitar migalhas, aceitar tão pouco, porque tudo que vem do outro você acha que é o máximo que você merece, porque você associa que precisa do outro. É como se você se visse dependente. Eu preciso disso que o outro está me oferecendo, eu necessito, então esse pouquinho tá bom. É porque você não se respeita. Você se vê ínfimo, você se vê inferior ao outro. Então aceita qualquer coisa que vem dele, qualquer coisa que vem dela. Por você se ver menor, por você se subjugar,
por você se ver dependente, ou seja, você atribui um significado ao outro que é disfuncional. Quando a gente atribui um significado ao outro é porque a gente projeta uma necessidade que nós respondemos por ela, para o outro responder. E aí você coloca o outro lá nesse pedestal, se desrespeitando. Olha que frase legal. Quem não se respeita coloca as pessoas em pedestais e as servem como servos serviam aos seus senhores, com a própria vida. Isso é muito profundo, gente. É como se você precisasse tanto do outro para sobreviver, que você faz de tudo para agradar. Quem não se respeita faz de tudo para agradar, porque acha que ao fazer de tudo não perderia o outro, enquanto perde de si mesmo, de si mesma. Quem não se respeita confunde amor com utilitarismo. Quem não se respeita confunde amor com utilitarismo. É uma pessoa que só se vê amada se for útil, se tiver uma função. E geralmente essa função drena tanto, suga tanto dela, ela é tão sugada, ela não se sente valorizada. E aí quando o outro não a quer, ela fala, mas depois de tudo que eu fiz por você, peraí, você se colocou nesse local. Você se desfez para o outro se fazer. Você se descartou antes do outro te descartar. Não estou falando que o que o outro fez foi bonito, não estou falando. Estou te perguntando, cadê a sua autoridade por si? Cadê a sua responsabilidade consigo? Você aceitou estar nessa condição até então? O que o outro fez não é nada diferente do que você vem feito contigo. Está na hora de você começar a responder por si. E de onde vem isso? Por que eu sempre trago, gente? Por que eu sempre trago as origens das demandas? Concordam que quando o bebê nasce, ele é completamente inofensivo? Ele é completamente inofensivo, ele não consegue fazer por si, ele não responde por si, ele precisa de alguém, de uma mãe, de um pai, de um tutor, para alimentá-lo, protegê-lo. E nós, quantos anos passamos, enquanto crianças, que a gente precisa de um adulto para nos dar esse suporte? Então a gente aprende a codepender do outro. Um amadurecimento físico, quando a gente cresce e aprende a andar, por exemplo, com as nossas próprias pernas, não é porque você tem barba no rosto, seios, que você já é uma pessoa adulta, não. O amadurecimento psicológico, ele não acontece do mesmo tempo que o fisiológico. O amadurecimento psicológico, ou seja, da lógica da sua psique, do seu amadurecimento em que você responde por si, é a partir do momento que você responde por si e se vê como autoridade, aquela pessoa que você deve respeito. O outro, ele não te deve respeito, ele oferece aquilo que ele sabe, pode e quer. Agora, você se deve respeito. Você se deve respeito. Porque quando você se respeita, você sabe se posicionar, você não precisa se impor, você sabe se posicionar, você para de se subjugar e se submeter, aceitando tudo, confundindo amor com utilitarismo. Você não vai precisar se impor, que é do meu jeito, é assim que eu quero, você não vai precisar fazer isso. Porque imposição também não é maturidade. Vamos lá, existe um equilíbrio entre submissão e imposição. Ambos estão disfuncionais. O funcional é o posicionamento, é você ocupando o espaço que te cabe. É, por exemplo, a forma que você fala comigo não é adequada. Por que você está gritando comigo? Eu não quero alguém que grite comigo. Dá licença, estou me retirando. É quando você posiciona, ocupa o espaço que te cabe, veste o que te cabe. Quando você se respeita, você se posiciona, você transita, você faz escolhas. E toda escolha, observa essa frase, toda escolha reflete como você se vê. A gente só escolhe algo pra gente de acordo com a forma que a gente se vê. Se você gosta de você, você escolhe o melhor para você. Se você não gosta de você, você vai escolher aquilo que você se vê digna de receber. Você não vai se autorizar ser feliz, por exemplo. Porque você não vai se ver digna de ser feliz, de verdade. E aí vai querer viver os mesmos padrões. Se você consegue fazer pelo outro, se você consegue viver em função do outro, você consegue fazer por você. A questão é que você está colocando no pedestal quem não deveria. Você olha o outro como um ser superior
sendo que ele não é superior. Você colocou porque você atribui que necessita dele. E essas atribuições, essas associações que você teve, são associações que podem ser modificadas. Como que se modifica isso? Ainda vamos falar isso ao longo da aula. Lembra da plasticidade neural? Lembra como se muda um hábito através de aprendizagem e treinamento, informação, frequência, resultado. Se a gente não tiver uma constância, a gente não muda qualquer coisa. Ninguém é superior a alguém. Ninguém é inferior a alguém também. As pessoas é que tendem a se colocarem como melhores ou maiores que as outras, e outras acreditam que são menores, então essas daí se conectam. Aquela que se acha melhor atrai aquela que se acha menor. A que se acha melhor atrai uma que se acha pior. A que se acha maior atrai aquela que se acha menor. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante, em padrões. Mas ninguém é superior, ninguém é inferior, a não ser que você se veja assim. Você só é ofendido com o seu próprio consentimento. Eleanor Roosevelt traz essa frase. Se você se vê inferior, se você se vê sem poder sobre si, se você não se vê uma autoridade da sua vida, aquela pessoa que responde por si, por onde se coloca, para aquilo que recebe e deixa de receber, você vai aceitar que o outro comande a tua vida. Por isso o outro está nesse pedestal, porque você o coloca nesse pedestal, por interpretá-lo como superior. E por que a gente interpreta como superior? Tem bases, que trazem o seguinte: a criança, mais uma vez, quando pequena, ela é pequena. Sempre que ela quer alguma coisa, ela olha para aquele ser tão grande. Aquele ser tão grande, olha, tão grande, que ela vê como superior. Eu dependo desse ser que vem me alimentar, que vem me acolher. Então são interpretações. E essas interpretações são exatamente aquelas que a gente transforma num processo terapêutico. Por quê? Porque a informação muda a frequência, que muda o resultado. A gente só muda as conexões neurais, a comunicação entre os neurônios, com informação e prática. Outro fato: você é tão importante quanto a todo mundo. Eu sou tão importante quanto você é tão importante quanto eu. E nós somos tão importantes quanto todo mundo. Ninguém é mais importante que alguém. Ah, mas fulano fez isso pelo mundo. Legal. Parabéns para ele, cumpriu a missão, mas você também tem um ponto muito importante para fazer. Você está aqui como ser único, ninguém é igual a você. Nós, da humanidade, precisamos da sua luz aqui, da sua essência. Nós precisamos da sua autoridade aqui, de você se honrando, se manifestando, deixando sua luz brilhar. Você é importante, mas se você se vê inferior, aí tem umas luzes que não são luzes. São holofotes que ofuscam o outro. Mas ofuscam porque elas não é amor próprio, aí é egoísmo. Porque amor próprio é sobre brilhar e iluminar. Agora aquele que brilha é só sobre ele, só sobre ele, só sobre ele, isso não é amor próprio. Lembre que se seu empoderamento, lembre-se disso, se o seu empoderamento destrói ou ofende alguém, não é empoderamento, é vingança. Amor próprio é sim sobre brilhar, eu sou demais. E como eu posso te ajudar com aquilo que eu tenho demais? Se a gente não compartilha, não é amor próprio. Amor próprio é sobre dar também, oferecer, doar. Amor próprio é um movimento que a gente brilha e ilumina. Se você não se respeita, se você não se vê como autoridade, é porque você também não acredita em si. Credibilidade. Sabe o que é credibilidade? Vamos lá. Por que o banco empresta dinheiro para alguém? Porque essa pessoa tem um nome que é um nome que o banco confia. É uma pessoa com crédito na praça, certo? É uma pessoa que o banco acredita nela, por isso o banco empresta dinheiro. Não é assim que funciona? Crédito, Agora eu te pergunto: você acredita em você? Você se dá crédito? Você confia em você? E quer saber como? Um grande ponto de você avaliar se você confia ou não em você: o quanto você investe em você. O quanto você apoia o seu crescimento, o seu desenvolvimento, evolução e transcendência. Ou você acha que o processo terapêutico é muito caro, porque você se vê uma pessoa barata. Se você se vê uma pessoa barata, você não se autoriza, você não responde por si, logo não acredita em si e vive os mesmos resultados. Agora, o quanto você apoia em você, o quanto você investe em você. Livros, cursos, terapias, o quanto?
Quanto você se desenvolve? Começa por aí. Você acredita naquilo que você pensa, nos seus valores, nos seus princípios, no seu sentimento. Vamos começar por algo bem sutil. Você acredita naquela sensação que fala assim pra você: não vai lá na casa do fulano, não. Bloqueia. Você acredita nessa sensação? Bloqueia que vai te fazer melhor. Não posso, porque senão... Ou você já vem confrontando e acusando. Não, porque eu preciso. Justificando. Arrumando desculpa. Para não acreditar naquilo que vem lá do fundo. Eu preciso de ajuda. Não preciso, eu dou conta sozinho. Como é que está o crédito consigo? E se você não acredita em si, você não se vê como autoridade. Se você não se vê como autoridade, você coloca alguém acima de si. E aí? Você se mede pelo olhar do outro, se mede pela ilusão do pensamento do outro. São os pensamentos mágicos. Quando você não acredita em si, você acredita no que o outro pensa de você, sendo que você não sabe o que o outro pensa de você. Você acredita numa ilusão que você mesma cria para poder se localizar, ao invés de olhar para si e falar assim: eu sou, ao invés de se reconhecer. O que é o pensamento mágico para uma criança? O pensamento mágico é aquele pensamento que a criança gera para se defender do mundo, para se proteger. Ela cria ilusões para se proteger. Você cria uma ilusão: eu sou o que o outro pensa, para não acessar aquilo que você pensa de si. Isso também a gente desassocia com informação, com treinamento. Mas não, que preguiça. Então continua com essa vida, se colocando, não acreditando em você, não investindo em você, se subestimando, não respondendo por si e por suas demandas. Continua. Rompimento de padrões. O seu mundo muda quando você muda. Eu começo este tema trazendo o seguinte: por que processos terapêuticos são tão importantes, são tão essenciais? Primeiro, que são novos estímulos. Lembra as informações? Informação muda a frequência, que muda resultado. Então, nos processos terapêuticos tem novas informações, tem confrontações, ou seja, tem motivação. Você está na fase do chiado, naquela fase de mudar a frequência, né? Aí você quer voltar para trás, quer regredir. No processo terapêutico você tem a força para seguir em frente, se autorizando a ser feliz. Porque se você não se autoriza a ser feliz, não tem como. Só que às vezes nós temos a tendência de, no meio do caminho, falar assim: não dou conta. Por que um processo terapêutico é importante? Que a pessoa vai lá: vem comigo, vamos lá. Para te incentivar, te motivar. Confrontações. Quando a pessoa confronta aquela historinha que você conta para si mesmo: eu nasci assim. Quando você acha que você é a Gabriela, né? Eu cresci assim, eu nasci assim. Então por que processos terapêuticos são importantes? Por isso. Né? E também interromper associações disfuncionais, aquelas historinhas, como eu trouxe. Quando você tem aquelas interpretações e associações disfuncionais, você justifica um resultado que não é próspero por elas. Outro ponto importante do processo terapêutico, gente: acolhimento. As pessoas se sentem sozinhas nas suas dores. As pessoas se sentem sozinhas nas suas dores, acham que só elas sofrem, só elas estão sofrendo, só elas estão passando por dificuldade, ninguém vai conseguir ajudar, ninguém vai conseguir entender. Só que sim, o terapeuta te ajuda sim a se entender, a se descobrir, a despertar o seu melhor, a despertar que você não é o problema e sim a solução. Afinal, a felicidade não está fora, ela está dentro. Mas você está disposta a se encontrar? Então, por isso, processos terapêuticos são tão importantes. Por isso o seu mundo muda quando você muda. Mas para você mudar, você precisa dessa trilha, dessa jornada, deste caminho. E um processo terapêutico te ajuda a percorrer esse caminho, independente do processo terapêutico, contanto que seja aquele que ressoe com seus princípios e valores, aquele que você fala: fez sentido para mim. Isso é importante. Muito importante, né? Nós somos seres sociais, nós precisamos do outro para nos auxiliar. Lembra que eu falei das demandas sociais, das necessidades básicas sociais? Quem lembra das necessidades básicas sociais que a gente falou desde a primeira aula? Que é o senso, né, de importância, de estima, de significado e de proteção.
segurança no caso. Nós precisamos nos sentir seguros, importantes, tendo significado e estimados. É uma necessidade nossa, eu preciso disso, você precisa disso. Quando eu coloco o outro para responder por essas demandas minhas, aí que começa tudo dar errado. Eu quero me sentir seguro, aí eu quero que o outro me fale se eu sou bonito, quero que o outro me fale se eu sou bom. O outro às vezes nem sabe se ele é bom, vai falar de você. Olha a ilusão, olha você tirando a sua autoridade, você olha e fala assim, eu sou bom, eu confio em mim. Eu disse aquilo porque eu sei quem eu sou. Você não se esconde, você não se omite, você não se mata um pouquinho por medo do que o outro vai achar. Você manifesta a sua existência e sai da sobrevivência. Mas essa necessidade é bom, é importante quando você se sente protegido, quando você se sente importante pelo outro. É importante, mas você não coloca o outro para responder por você. Você vai trocar com o outro esse senso de pertencimento, esse senso de importância, esse senso de segurança, de estima e de significado. A gente troca com o outro. O outro me vê importante e eu vejo o outro importante. A gente troca. Eu não necessito, não está no outro a necessidade, tá? A importância é diferente. É diferente. Porque quando a gente faz com a gente mesmo, a gente tem a nossa régua. A gente tem o nosso senso, a gente reconhece os nossos limites, a gente se respeita. Existem pontos cegos em nós que a gente às vezes não consegue perceber. Por isso nós precisamos da visão do outro no nosso processo. Por isso, quando estamos reunidos num grupo em que pessoas estejam dispostas, a gente cresce, desenvolve, evolui, transcende com mais força. A união faz a força. Agora, se você só conversa com pessoas que se vitimizam, que são carentes, uma dependência emocional, inseguras, baixa autoestima e autossabotagem, você vai ser a soma disso. Agora, quando você está num grupo de pessoas dispostas a crescer e desenvolver e evoluir, qual a qualidade da maturidade das amizades de vocês? Qual é a qualidade? Porque senão, se você está num lugar e que tem pessoas que não estão desenvolvendo, que estão escolhendo ficar na mesma, você se torna a soma disso. Por isso o seu mundo muda quando você muda, porque quando você muda, as pessoas ao seu redor vão mudar também. Ah, mas eu gosto tanto de fulano. Você não vai deixar de gostar da fulano. Mas você sabe que para você dar um passo, para você chegar onde você quer chegar, às vezes você precisa deixar para trás aquilo que não te leva para frente. Isso é superação. Você não vai deixar de gostar da pessoa. Você não está falando não para a pessoa, você está falando sim para você. É diferente. Você está se autorizando, se respeitando, dando crédito a si mesmo, a si mesmo. O seu mundo vai mudar. As conexões que você estabelece, os relacionamentos que você estabelece mudam, porque você mudou. Só que você está disposto, está disposta, porque as pessoas às vezes não estão. Elas querem viver novas realidades fazendo as mesmas coisas, vivendo no mesmo lugar, esquecendo que para a gente receber a gente precisa dar. É expansão e contração, é dar e receber. A gente precisa plantar para poder colher. Aí a pessoa ela quer amadurecer sem nenhum tipo de atitude. Por ela quer respeito, mas ela mesma nunca leu um livro de autoconhecimento. Nunca fez qualquer tipo de processo terapêutico. Ah, mas eu assisto muita live, meu anjo. Não é assim que funciona. A gente vai contar, não é nem segredo isso que eu vou contar para você. Isso é um fato. Vamos lá. O universo funciona com a troca. Relacionamento é troca, inclusive. Troca de valores, conexão de valores e de polaridades. É uma troca. Troca, planto, colho. É assim que funciona. E quanto mais eu cultivo, ou seja, mais eu dou atenção para aquilo que eu estou construindo, mais eu vou prosperando. É assim que funciona. Tudo que você foca expande. A pessoa que só quer tirar vantagem, ela não tem lucro nos processos dela. Agora a pessoa que dá, ela recebe. O seu mundo muda quando você muda. Aí as pessoas dentro de processos terapêuticos, elas falam assim, é caro, mas é porque ela se vê barata. Ela não se vê digna do investimento para ela mesma. Mas na hora de comprar uma roupa para ficar bonita para o outro comentar, é a primeira a falar, nossa, fulana vai tirar foto, vai ficar maravilhosa na foto. Não, vou ostentar super com meu relojão. Legal, cara.
Você pode ter o que você quiser, contanto que você não ache que você é o que você tem, porque você não é o que você tem, você não é o que você faz. Você é quem você é. Se te tirassem tudo, seus papéis e suas posses, o que sobraria de você? Se você não investe no autoconhecimento, você não tem nada, porque você não descobriu quem é você. Se você não descobre quem é você não tem nada. Que quando o mundo muda, quando você muda, é nessa perspectiva que a gente está falando, nessa profundidade. O que seria essa mudança também? Novas conexões sinápticas. Lembra da plasticidade neural? A gente vai ter novas associações. Quando o seu mundo muda, quando você tem novas conexões sinápticas, quando seus neurônios mudam as comunicações entre eles, a plasticidade neural. E como se faz isso? Aprendizagem e treinamento. Por isso, processos terapêuticos. Só através de processos terapêuticos? Sim. Não tem como, porque você precisa de prática. Prática e mecânica. Então, processo é etapa. Tem que ter uma etapa. A gente não consegue em um dia. A gente não consegue em 1 hora de aula. É uma vida. O processo de autoconhecimento, ele começa, tem um dia para começar, mas não tem dia para acabar. Só que tem gente que está sempre esperando, sempre se adiando, nunca se priorizando. Aí depois reclama, o outro não me prioriza. É claro que não te prioriza, meu anjo. A vida te trata como você se trata. Você não se prioriza, o outro, por que o outro está te priorizando? Né? Como é que a gente avalia também essa mudança? Através de novos hábitos e comportamentos adotados naturalmente. Sabe quando é muito legal quando no processo de mentoria, por exemplo, individual, a pessoa fala assim, pessoal do céu, eu estou impressionado com a minha mudança. Antes, eu estaria desesperada se a pessoa não me respondesse. Hoje, eu estou assim, gente, cada um oferece o que sabe, pode e quer. Agora, eu me questiono se eu quero esse tipo de conexão comigo. E a pessoa fica assustada, surpresa com a transformação totalmente natural. Mas sabe por que é natural? Porque você nasceu para se honrar, é amar e o próximo como a ti mesmo. Mas a pessoa está tão acostumada a querer colocar o outro acima, se desrespeitando. Por isso que eu falo, só os extraordinários na jornada de inspiração, por exemplo. Só os extraordinários nessa 4ª aula, por exemplo. Sinta-se muito feliz mesmo. Porque só é um filtro, gente. Faz parte. E aquela pessoa que se dedica em si, ela colhe, porque ela plantou consigo. Né? E o amadurecimento, né? Uma das etapas uma das perspectivas que levam a você visualizar o seu amadurecimento, quando você percebe que amadureceu, é quando você entende que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Sim, a dor é inevitável, é chato, é desconfortável. Eu vou ter que fazer um movimento, eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa, por exemplo, eu vou ter que deixar de assistir o filme tal para assistir a aula tal. Tá, você vai sair um pouquinho da sua zona de conforto. Esse filme tem a mesma contribuição do que uma aula de autoconhecimento para ti, do que um livro de autoconhecimento? O filme pode assistir? Claro que pode, é legal, é bom a gente entreter. Mas como é que está o seu caminho consigo? Você respeitando a sua autoridade, a sua autoridade no mundo, inclusive. Porque senão você está se jogando fora. Né? Quando nós respondemos por nós mesmos e nossas demandas, é um sinal de amadurecimento. Autorresponsabilidade. Quando a gente para de culpar o outro, transferir para o outro aquilo que a gente... Aí você fala, mas de suar, você nunca se frustra? Claro! O que é a frustração? Frustração é uma associação, é um desejo não atendido. Nós vamos continuar tendo desejo contra as pessoas, mas a questão é que eu vou entender que o outro faz aquilo que sabe e pode e quer. Se o outro não atende um desejo meu, eu que lide com isso. Eu que lide. Eu vou continuar desejando, mas eu não vou medir o meu valor pela escolha do outro. Há quem prefira catuaba vinho, cada um tem ressaca que merece. Mas aquela pessoa que não se conhece, aquela pessoa que não superou a si mesma, aquele si mesmo do passado, ela faz leilão dela mesma, pichincha dela mesma. Ela está sempre em promoção. Ela aceita qualquer coisa. Aceita qualquer migalha, porque não se respeita. Né? Uma pessoa que amadurece, ela ama pelo que é, não pelo que ela gostaria que fosse. A frustração faz parte da humanidade. Bioquimicamente faz parte. A gente se frustra, dá uma baixa de dopamina na gente.
Porque é expansão e contração, expansão e contração. E tem uma música do Capital que eu sempre canto quando alguma coisa, uma situação dessa acontece na minha vida. Nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito. Você percebe que não é porque não aconteceu do jeito que você queria que não é o melhor. Porque às vezes aconteceu do jeito que você precisava. Amadurecer é ser. É amar o seu ser. Amadurecer é compreender quem somos e honrar essa percepção. E lembrar que o outro também existe. Ele também tem a própria história. Vamos lembrar, gente, que o outro também tem uma história. Sabe aquela pessoa que você está superando? Aquela pessoa que às vezes te decepcionou? Que você se decepcionou com aquela pessoa? Sabe aquela pessoa? O ex, a ex, aquele amigo, whatever, quem seja. Ela tem uma história. Ela também tem 1 milhão de associações. Ela tem um tanto de coisa para melhorar. Amadurecer é compreender que o outro não faz por mal. Ele faz por recurso dele, dela. É o que ela aprendeu. Amadurecer é você escolher onde você quer estar e com quem. Qual a qualidade? Qual a qualidade das conexões que você escolhe? Você responde por isso. Você escolhe por isso. Por isso, eu te pergunto, qual grupo você está? Como que estão suas amizades? Eu detesto o grupo de WhatsApp, por exemplo. Detesto. Porque fica, você vai assistir o programa, pelo amor de Deus, gente, não. Agora, se for uma coisa que a gente sente, troca vitórias, troca amor, incentivo, informação, aí é legal. Entretenimento é importante sim. Mas observe se o grupo que você está é mais um muro de lamentações do que pessoas que te incentivam, que ficam felizes com a sua felicidade. Porque amigo não é aquele que te apoia no momento triste, não. Até o seu inimigo te apoia. Padre Fábio que traz isso, inclusive. Amigo é aquele que celebra com a tua alegria. Ele te apoia nos momentos difíceis também, mas ele te põe para frente e levanta, bora. Mas ele celebra com as suas alegrias, com as suas conquistas, com as suas vitórias. Porque aquele que não suporta a sua alegria é porque ele quer te ver no mesmo patamar dele. Por isso, extraordinários. Porque algumas pessoas vão ficar para trás. Por isso, só os dispostos na jornada da superação. Porque muitas pessoas ficam para trás. Por quê? Porque você escolheu ir para frente. E não é porque você não gosta das pessoas. É porque você gosta de você. Você quer o seu bem. Agradeço muito, muito pela confiança, pela oportunidade de contribuir na tua jornada, na tua vida. Agradeço muito pela companhia, pela presença. Eu acredito em vocês também. Contem comigo, tá bom? Um beijo e eu te vejo amanhã. Extraordinário. Salva de palmas para você. Um beijo. Tchau.